Olá, queridas amigas, aqui é Cíntia Richner mais uma vez para fazer mais uma live com vocês para o canal de Insta Unidas pela Teologia. E é um prazer poder estar com vocês mais uma vez. E hoje o tema da nossa live é Sofrendo Bem com Outros. E nesses últimos 2 meses nós temos desenvolvido esse tema de sofrimento. E é um tema muito atual e importante para as nossas vidas. Muitos de nós temos enfrentado sofrimento e temos visto pessoas ao nosso redor também sofrendo. Nós temos estudado vários textos preciosos da palavra que trazem conforto, encorajamento, firmeza e esperança. Hoje eu gostaria de avaliar com vocês uma pergunta. Como podemos sofrer bem com outros? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta para si mesmo. Talvez você nunca tenha avaliado a ideia de sofrer com outros. Uma das coisas que Deus tem me ensinado nos últimos anos é como sofrer bem com outros. Eu acredito que tem uma grande necessidade na igreja hoje para o corpo de Cristo aprender a sofrer com aqueles dentro e fora da igreja. Eu sei que Deus tem me ensinado muito sobre isso e continua a me mostrar como posso fazer melhor ao caminhar ao lado daqueles que estão sofrendo. Nesses anos, Deus me deu oportunidades de sofrer ao lado de mulheres em muitas situações diferentes. E a minha oração contínua é: Senhor, me ajuda a sofrer bem com elas. Entre as muitas mulheres que tenho discipulada e aconselhada, eu acompanhei alguém que cometeu adultério e foi separada do marido. Deus me permitiu caminhar ao lado de uma mulher que era suicida e tinha problemas conjugais. Consegui encorajar alguém cuja filha teve um acidente quase fatal. E Deus me deu o privilégio de andar ao lado de uma mulher que estava em um casamento abusivo. Com cada uma dessas mulheres, Deus tem me ensinado sobre a si mesmo, a sua palavra e seu grande poder de transformar vidas. Por que é tão difícil para nós sofrer bem com os outros? Eu acho que existem várias razões. Talvez nós sentimos desconfortáveis ao lado daqueles que estão sofrendo. Às vezes, nós não queremos nos envolver demais com alguém que sofre, porque precisaremos dar mais do que nós queremos, do nosso tempo, dinheiro, emoções, etc. Podemos não saber o que dizer, então evitamos elas para não dizer a coisa errada. E também pode ser que nós não gostamos de sofrer, então evitamos isso quando podemos. Achamos que talvez não temos tempo para realmente carregar o fardo de alguém que está sofrendo. Podemos pensar que eles deveriam ter mais fé em Deus e tudo se resolverá. Eu tenho certeza que tem outras razões, mas estas são aquelas que eu pensei ou senti e já vi outros também lutar com esses. Em muitos momentos, eu precisarei avaliar o meu coração e a minha mente quando eu tive que decidir se eu ia me mover em direção a alguém sofrendo. Eu sei que eu lutei e continuo a lutar com essas razões. Por que eu não devo me envolver com elas? Mas é importante. É importante. Talvez tenha algumas que sofreram
e experimentaram a solidão de não ter outros que sabiam como sofrer bem com vocês. Eu tenho uma amiga que tem sofrido muito na sua vida, em vários momentos, de várias formas. E ela compartilhou comigo uma vez que em muitos desses momentos ela não sentiu nenhum apoio da sua igreja. Ela sentiu que as pessoas até ficaram sem paciência, evitaram ela, e ela sentiu a solidão no meio do seu sofrimento. O que Deus e a sua palavra têm a nos dizer sobre como devemos responder àqueles que estão sofrendo? A Bíblia tem as respostas para nós e precisamos buscar entender isso. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, foi o texto que o Gustavo desenvolveu semana passada. E fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E nós vemos nesse texto que Deus é o Deus de toda consolação. E Ele nos consola em todas as nossas tribulações. E o motivo que Ele faz isso é para que nós possamos consolar os que estão passando por tribulações, com essa mesma consolação que nós recebemos de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 2 fala: Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então esse versículo não é uma escolha ou opção. Deus está dizendo: vocês devem levar os fardos pesados uns dos outros. E assim vamos estar fazendo o que Cristo quer. Colossenses capítulo 3, versículo 12 fala: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse versículo está dizendo que as nossas vidas devem ser caracterizadas pela compaixão e gentileza para com aqueles que estão ao nosso redor, e especialmente aqueles que estão sofrendo. Profunda compaixão. Isso deve ser a atitude que demonstramos para as pessoas sofrendo ao nosso redor. Existem muitos outros versículos que falam sobre os uns aos outros, e a partir destes versículos entendemos que o nosso foco na vida deve ser amar e servir os que estão ao nosso redor. 1 João capítulo 3, versículo 18 fala: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse versículo está dizendo que nós devemos amar não só pela boca, não só com palavras, mas com ação e em verdade, com sinceridade. Muitas vezes a maneira que podemos amar as pessoas à nossa volta é caminhar junto com alguém que está sofrendo. Então nós entendemos, baseado nesses versículos, que Deus nos deu a responsabilidade e o privilégio de ajudar aqueles que estão sofrendo. A próxima pergunta que devemos considerar é como eu posso sofrer bem com alguém. Como eu posso sofrer bem com alguém?
E talvez para começar a avaliar essa pergunta, devemos pensar sobre as maneiras que nós não temos sofrido bem com algumas pessoas. Então, quais são algumas das maneiras que temos sofrido mal ou de um jeito não bom com os outros? Uma maneira é de dizer que oraríamos por alguém sem tirar tempo para realmente entender o sofrimento deles. E isso acontece muito, né? No culto de oração, alguém levanta a mão, ora por isso, eu vou orar. Mas será que nós tiramos tempo depois para conversar, para ligar, para perguntar, para entender melhor o que está acontecendo na vida daquela pessoa? Como é o sofrimento daquela pessoa? Talvez nós já tenhamos falado coisas assim como: você precisa confiar mais em Deus. Ou todas as coisas funcionam juntos para o seu bem. Ou isso deve passar também. Ou estas são as consequências das suas escolhas. Essas frases são falsas? Talvez não. Mas eram as palavras que mais precisavam ser ouvidos naquele momento? Talvez não. Uma outra maneira que podemos sofrer mal com outros é de ouvir, abraçar, chorar e sair. Com certeza tem outros exemplos que podemos pensar, mas essas são algumas comuns, eu diria. Então, tudo que nós temos visto até agora nos leva a essa conclusão. Somos chamados por Deus para sofrer ao lado daqueles que sofrem. E Deus deseja que façamos isso bem. Deus está trabalhando em nós para nos conformar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E por isso, devemos seguir o exemplo de Cristo em como Ele amou as pessoas que estavam sofrendo. Quando lemos sobre a vida de Cristo, vemos Ele tomando tempo para as pessoas, suprindo as suas necessidades físicas, chorando com elas e demonstrando compaixão por elas. Nós temos a oportunidade de refletir Cristo e seu amor para com nossos irmãos e irmãs em Cristo e mais ainda para aqueles que não conhecem Cristo como seu Salvador. Então, como fazemos isso de uma maneira boa? Como fazemos isso bem? Isto é o que Deus tem me ensinado e continue a me ensinando sobre essa pergunta. A primeira coisa que Deus tem me mostrado é que eu preciso desesperadamente que Deus me ajude a sofrer bem com os outros. Muitas vezes eu não tenho a receita, muitas vezes eu não me sinto adequada, ou às vezes eu me sinto sem vontade de ajudar outros. Muitas vezes preciso de Deus para me encher de compaixão pelos outros. E em todos os momentos preciso da força e da graça de Deus para carregar os fardos de outras pessoas que são pesados demais para eu carregar sozinho. E em todos os momentos eu preciso da sabedoria de Deus para entender como melhor ajudar alguém que está sofrendo. Uma segunda verdade que Deus tem me ensinado é que para sofrer bem com alguém, eu preciso estar disposta a entender e sentir seu sofrimento. Bob Kellerman descreve isso como entrando no caixão com alguém. Isso leva tempo para ouvir alguém, fazer perguntas, chorar com eles
e afirmar o fato de que não é errado sofrer. A vida no mundo caído é difícil. As pessoas pecam contra nós, sofremos as consequências de escolhas erradas, nossas circunstâncias estão fora do nosso controle, nossos corpos ficam doentes e a morte leva aqueles que amamos. E muitas vezes nós tendemos a afastar as pessoas do sofrimento rapidamente, em vez de ficar com eles em sua dor e focar em amá-los em meio da dor deles. Nós precisamos lembrar que não tem tempo certo de duração de sofrimento. Às vezes podemos ficar impacientes pensando, chega, você já sofreu o suficiente, está na hora de prosseguir para frente, deixa isso para trás. Mas a realidade é que sofrimento não tem um tempo certo. Cada pessoa em seu sofrimento vai precisar de um tempo individual para poder passar pelo seu sofrimento. E nós precisamos estar dispostas a ficar no sofrimento com aquela pessoa para o tempo necessário para ajudar a pessoa. Os salmos estão cheios de dor e sofrimento. Nós lemos vários desses salmos nesses últimos encontros nas lives. Essas pessoas estavam clamando a Deus e derramando sua dor para Ele. E se nós transmitirmos a ideia que não é bom sofrer, que não é certo sofrer, então nós estamos fazendo uma injustiça e seremos responsáveis perante Deus por isso. Eu já conversei com tantas pessoas sofrendo que disseram, alguém me falou que eu preciso ter mais fé, que falta fé. Se eu tivesse mais fé, eu não estaria sofrendo. Outros dizem, o seu pecado, porque você está doente por causa do seu pecado. E isso, em vez de encorajar, de fortalecer, de ajudar, faz com que a pessoa se sente derrotada, que a pessoa se sente incapaz de realmente ser quem Deus quer para sair do seu sofrimento. Mas nós temos conversado sobre isso tantas vezes. Sofrimento faz parte da nossa vida aqui nesse mundo caído. Então nós precisamos encontrar as pessoas onde eles estão, no sofrimento que eles estão, e ajudar eles, encorajar eles, entender eles em seu sofrimento. A terceira verdade que Deus tem me ensinado é que para sofrer bem com alguém, eu preciso ajudá-la a encontrar Deus em seu sofrimento. Não é suficiente apenas ouvir e chorar com alguém. Não podemos simplesmente ficar com eles no caixão do sofrimento deles. Depois de ter tempo para entender e reconhecer a sua dor, é importante ajudá-la a encontrar Deus em seu sofrimento. No meio do sofrimento, Satanás gosta de colocar suas mentiras em nossos corações e nossas mentes, para nos levar a duvidar de Deus e não vê-lo em nossa situação. Mentiras como Deus se esqueceu de mim, Ele não deve ser bom, talvez Ele não esteja no controle, seu plano não é bom, suas promessas não são verdadeiras, etc. E quando alguém começa a ouvir essas mentiras, a desesperança pode se manifestar. E isso faz com que o sofrimento aumente. Eu tenho uma amiga que é enfermeira e que tem enfrentado câncer de mama. E depois de passar o seu sofrimento com câncer, depois de ver diariamente por anos outras pessoas sofrendo,
ela tem começado a duvidar de Deus. Ela tem perdido ele de vista. Ela tem pensado, Deus não deve estar presente, porque eu só vejo sofrimento dia após dia após dia. E isso só aumenta o seu sofrimento. Salmo 42 e 43 repita várias vezes: ponha sua esperança em Deus. Esta é uma boa mensagem para compartilhar com alguém que está sofrendo. Mas a questão que precisamos fazer para ajudá-los a pensar é: por que eles colocariam sua esperança em Deus? Quem é Deus? Uma passagem como Salmo 139, que enfatiza o conhecimento íntimo de Deus, de cada um de nós, e a presença de Deus conosco, combate a mentira de que esqueceu daqueles que estão sofrendo. Isaías capítulo 40 fala sobre o caráter de Deus e como ele se relaciona com aqueles que ama. E isso combate a mentira que Deus não está no controle e nem se importa. Há muitas outras passagens na palavra de Deus que podem trazer o foco de volta para quem Deus realmente é e como ele se encaixa em seu sofrimento. Estudar essas passagens pode ajudar alguém a rejeitar as mentiras de Satanás, lembrar-se da verdade do caráter de Deus e depositar a sua esperança nele. E a quarta verdade que Deus tem me ensinado é que para sofrer bem com alguém, eu preciso ajudá-la a entender o plano de Deus para ela em meio ao sofrimento. Depois de identificar-se com alguém em sua dor e ajudá-lo a ver Deus em seu sofrimento, é importante ajudá-la a entender o que Deus está fazendo em sua vida no meio do seu sofrimento. Às vezes, nossa tendência pode ser pular as duas primeiras maneiras de sofrer bem com alguém e já no início começar lembrando-lhes que Romanos 8, 28 e 29 diz que Deus opera em todas as coisas para o bem. E embora isso seja verdade, alguém que está profundamente magoada ou sofrendo e está tendo dificuldade em enxergar além da sua dor. Ou alguém que está duvidando da bondade, amor e cuidado de Deus. Terá dificuldade de confiar que Deus realmente pode usar o que está acontecendo com ela para algo de bom. No entanto, à medida que continuamos a sofrer com ela e a encorajamos a aprofundar seu conhecimento e relacionamento com Deus, podemos ajudá-la a ver como Deus está usando tudo o que está experimentando para moldá-la à imagem de Cristo. E isso é o bem que Romanos 8, 28 está falando. Às vezes olhamos para o sofrimento, para as coisas negativas e pensamos: como é que isso vai ser bom? Como é que Deus vai tornar isso em algo bom? Mas o bom não é o que está acontecendo. O bom é que Deus usa isso para cumprir o seu plano em nossa vida, para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. E esta mensagem maravilhosa é expressa entre versículos que falam sobre nossa esperança no sofrimento e o amor de Deus, do qual nada pode nos separar. Então, voltando para
para Romanos 8, quando lemos versículos 18 e 25 e 26, que fala sobre esperança. E quando nós vamos para os versículos 35 a 39, que fala sobre o amor de Deus, que está sempre conosco, isso nos ajuda a confiar nos versículos 28 e 29, que Deus pode usar tudo para o nosso bem, que é para nos transformar à imagem de Cristo. Então, é importante ajudarmos alguém que está sofrendo a compreender que Deus deseja usar, que ela aprofunda o seu relacionamento e confia nele em meio a qualquer circunstância, quer essa circunstância mudando ou não. E que ela encontra a sua esperança em Deus e em seu futuro eterno, em vez de coisas terrenas, de relacionamentos terrenos, de conforto terreno. Tem sido a minha grande alegria e bênção ver Deus operar em muitos corações e vidas, mostrando-se um Deus maravilhoso, amoroso, presente e bom em meio ao sofrimento. Eu perderia essas oportunidades para aprofundar minha fé e confiança em Deus, se eu escolher evitar as pessoas que estão sofrendo. Senhoras, amigas, queridas, há pessoas feridas ao nosso redor. Alguns podem sofrer privadamente, em silêncio, porque não tem ninguém para abrir o seu coração. Alguns podem sofrer mais abertamente. Há pessoas feridas dentro da igreja e fora da igreja. Aqueles que já têm um relacionamento com Deus e outros a quem Deus está se revelando pela primeira vez. Como nós vamos nos envolver em seu sofrimento? Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço porque Tu tens se revelado a nós em Tua palavra como um Deus de toda consolação, em meio a todas as tribulações. E nós temos estudado e aprendido e aprofundado mais nessas lives recentemente na Tua pessoa, no Teu propósito, na Tua palavra, e eu te agradeço por isso, Senhor. É um grande prazer poder estudar a Tua palavra e te conhecer mais e mais, e de poder colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. E, Senhor, eu sei que tem algumas que estão assistindo essa live que estão sofrendo. Talvez estão precisando de alguém para caminhar junto no meio do seu sofrimento. E eu peço, Senhor, que Tu podes estar mandando alguém especial para fazer isso. E tem outras, Senhor, que estão precisando sofrer junto com alguém. Senhor, nos dar profunda compaixão para as pessoas ao nosso redor. Nos dar discernimento para enxergar quando alguém está sofrendo sozinha e precisa do Teu amor e precisa do nosso amor. Senhor, nos dar o desejo de nos envolver, nos dar o desejo de sacrificar o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, o que precisa para poder realmente ministrar a essas pessoas, para poder consolar com a consolação que temos recebido de Ti. Senhor, nos usa, nos dá o privilégio de ver o Senhor agindo em vidas, transformando, consolando, se revelando como o Deus grande, maravilhoso, precioso e bondoso que é. Eu peço a Sua bênção, Senhor, sobre cada uma
Eu peço a sua ajuda para nós poder sofrer bem com outros. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.